Olá, amigos internautas, comunidade da Vela, mais um podcast da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano. E hoje eu tenho a honra de receber um dos principais nomes aí da vela do Rio de Janeiro, também do Brasil, locutor de regata, envolvido com várias competições, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, entre grandes campeonatos, até a própria Semana Internacional de Vela de Ilhabela também. Comigo aqui, Ricardo Baggio, mais conhecido como Cadu. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, tudo jóia. Um feliz 2025 para você, Flávio, e para todo mundo que está nos ouvindo aí. Feliz 2025. O que a gente tem de mais legal para a Vela Oceânica em 2025? Mas, claro, eu tenho que falar um pouquinho também da SailGP, com uma competição que vai ser realizada na Marina da Glória, com vários velejadores de oceano brasileiro. A gente tem o Matheus Isaac, que correu um pouco de oceano, mas teve lá no Fitoervas também. Mas, claro, temos a Martine Grael, que já disputou The Ocean Race, o próprio Marco Grael, em toda a tripulação entre aspas, brasileiras, né, os velejadores internacionais que disputam essa competição. Fala pra gente como é que você está esperando essa SailGP em casa pela primeira vez no Brasil. Bom, o CGP em casa vai ser um acontecimento, talvez o maior acontecimento do ano na vela brasileira, né? A gente vai ter aí esse evento que hoje é um circuito mundial de primeira linha, equiparável à Fórmula 1, são 14 etapas. Em um ano de competição, ela já começou, inclusive, no ano passado, em novembro do ano passado, com a prova em Dubai, vencida pelo time da Nova Zelândia. E temos a participação do time Mubadala Team, né? O brasileiro, é o time que tem como a pilota do barco a Martine Grael. Na tripulação tem mais três brasileiros, né? Temos o Matheus Isaac, como você falou, o Marco Grael e a Caiana Kunze, que é reserva, mas entra ali quando houver necessidade. Então, acho que vai ser um grande acontecimento, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, bem na raia da Praia do Flamengo, bem próximo ali da Praia do Flamengo, com uma visibilidade excelente para todo mundo poder assistir, nos dias 3 e 4 de maio. É um evento realmente um grande acontecimento. Vamos ter arquibancada, vamos ter área VIP, em breve vai ser anunciado a venda de ingressos, vai ser realmente um evento que acho que a gente nunca viu aqui na vela, né? Nós já tivemos aqui a Volvo Ocean Race com a Import Race, que também foi um grande acontecimento, mas esses barcos do CGP é impressionante, esses catamarãs do F50, eles andam muito rápidos, né? Vamos esperar que no mês de maio a gente tenha vento, bons ventos para poder ter uma competição com bastante emoção, numa raia que vai ser bem curtinha, bem junta, os 12 times vão ter ali uma disputa muito intensa ali nas 5 regatas classificatórias e depois a regata final, que vão os 3 melhores barcos. É um acontecimento que a gente vai ter do CGP esse ano, né? E assim, o mais legal, a gente podendo torcer para o time do Brasil, né? O Mubadala Team, que eu acho que realmente é algo que vai dar grande emoção para o nosso evento aí. Você citou, né, a própria Kaena Kunze, que talvez seja que tenha mais experiência. Disputou duas etapas com o time da Alemanha e da SailGP, e é uma competição interessante aí, que é muito midiática, legal de assistir também. Você citou, né, a chegada do Brasil 1 na época da The Ocean Race em 2005. Não lembro se foi 2005 ou 2006, porque a regata largou em 2005. Acho que foi 2006 já que eles chegaram no Brasil. E acho que eu nunca vi tantos barcos assim na Marina, chegando lá na Marina da Glória. Talvez esse seja um dos maiores eventos que eu vi brasileiros. E por falar em The Ocean Race, tem uma regata um pouquinho menos conhecida, mas que vem ganhando força, que a gente vai ter também. É a Globe 40, a volta ao mundo da Globe 40, com o barco do José Guilherme Caldas e do Luiz Bolina, que vai dar a volta ao mundo nessa competição, um pouquinho menor, né? O barco do Torben Grael em 2005 era o Volvo Open 70, dessa vez é um barco um pouco menor, é um classe 40, mas também uma participação brasileira. Cadu, vamos falar do Rio de Janeiro aí, cidade maravilhosa que tem essa tradição, como a gente citou, vai receber a SailGP, já recebeu a The Ocean Race, Jogos Olímpicos, entre outras grandes competições. O que a gente tem de legal para a vela oceânica para o Rio de Janeiro nessa temporada, além do SailGP? A vela de oceano, aqui no Rio de Janeiro, ela é muito animada, né? A gente tem um calendário com regatas todos os meses aqui no Rio de Janeiro. Basicamente, o Yacht Clube do Rio de Janeiro tem 80% desse calendário. Então, a gente já começa agora
no mês de fevereiro, com a Taça Pimentel Duarte, depois segue no mês de março, Copa Aniversário. Aí o mês de abril não temos nada no Yacht Clube, temos algumas regatas em Niterói, eu acho que tem a regata Karl Rainer, E tem e uma boa, hein, aniversário do Rio Cadu? Yacht Clube. Em abril Oi? a gente tem o Campeonato Brasileiro de Vela Oceânica Sim, organizado eu ia pela falar isso BV. agora. Eu ia falar exatamente agora. Então, é como eu estava falando, no mês de abril, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, nós temos, se eu não me engano, a regata aniversário do Rio Yacht Clube e a regata Karl Rainer. Porém, temos em Búzios, a Armação de Búzios, o Yacht Clube Armação de Búzios voltando a sediar esse evento, que é um evento especial da vela brasileira, um evento muito bacana. Vamos ter a Búzios Sail Week novamente e juntamente com o Campeonato Brasileiro da classe York e da classe Braille RGS. Realmente vai ser, para quem nunca velejou em Búzios, ou para quem tem saudade, vale a pena retornar a Búzios ou ir a Búzios, né? É um lugar fantástico, um dos melhores lugares para se velejar no Brasil e eu creio que no mundo também. Tá? Então, é um período que às vezes as pessoas ficam com medo de que Búzios, só tem vento forte, mas o mês de abril não é um mês de ventos fortes, pode até ter, mas não é comum de ter vento forte no mês de abril. Então, acho que vale a pena o pessoal que está animado e prestigiar a Búzios Week, que realmente que vai ser um grande evento e esse retorno da vela de oceano para Búzios. Acho que vai ficar marcado também no ano esse evento aí no mês de abril, né, na Semana Santa. E aí, na sequência, temos no mês de maio Taça Comodoro, no mês de junho temos o Circuito de Niterói, tem uma regata Ilhéla também no Iate Clube de Janeiro. No mês de julho temos duas regatas, a Serginho Bittencourt a Serginho Bittencourt, e agora eu não me lembro o nome da outra, são tantos regatas que acabei não me lembrando. Em agosto temos a Taça Rio Lavo, em setembro temos a regata Netunos e Benjamin Sodré. No final de outubro, em outubro tem a regata Escola Naval, a regata Ciaga e a tradicional regata Escola Naval. E no final de outubro temos a largada da Santos Rio. E em seguida, em novembro, de 6 a 9 de novembro, o Circuito Rio. Então são esses, assim, os eventos. Aí depois temos os eventos festivos, que são eventos que reúnem um grande número de barcos, né? Temos a regata CL Vela BR Marinas, no final do mês de novembro, e no mês de dezembro temos a tradicional Preben Smith, que é outra regata também que reúne um grande número de barcos. Esse ano, inclusive, anunciar para todo mundo, o Yacht Clube de Janeiro deve tentar fazer uma regata, agora no primeiro semestre, com esse perfil festivo. Vamos tentar fazer uma regata, já conversei até com o Comodoro do Yacht Clube do Rio de Janeiro, de tentar fazer uma regata tem uma regata e depois o pessoal volta, e lá no Bar dos Pinguins, ali numa área externa que a gente tem no clube, todo mundo para os barcos ali ao redor do Bar dos Pinguins, e vamos botar lá música, comida, bebida, e muita animação, e entrega de prêmio, fazer um encontro animado da vela do Rio de Janeiro nesse início de ano aqui no Yacht Clube do Rio de Janeiro. A gente não conseguiu até hoje fazer esse tipo de evento, assim, pós-regata e tudo, mas eu acho que é uma ideia que surgiu agora e a gente vai tentar fazer copiando essas regatas que são um grande sucesso, né? São regatas que o mais importante é o pós a regata, não é nem a regata, é ter a festa, a confraternização, todo mundo animado ali. Então a gente vai tentar fazer um evento esse ano com essa característica também, fora as regatas que a gente costuma fazer aqui no Rio de Janeiro. Claro. Cadu, a gente sabe que a grande formação da vela brasileira, né, começa na classe Optimist. A gente recentemente teve integrantes do Yacht Clube do Rio de Janeiro, e não só do Yacht Clube, mas brilhando em competições internacionais, né, na classe Optimist. É uma classe, né, de competição, estilo olímpico, assim, né, regatas mais curtas, que levam muitos velejadores ao oceano. A gente sabe que vários começaram na classe Optimist, começaram na vela jovem, migraram tanto para a vela olímpica, por causa da própria Martini da Caena, e depois foram para a vela de oceano. Como é que está esse caminho aí no Rio de Janeiro? As pessoas estão, os pais estão cada vez mais
incentivando os filhos, porque resultados a gente vê os brasileiros no Optimist e em outras classes também muito bem. Eu vejo a vela jovem do Rio de Janeiro muito forte. Como é que você pode dizer isso para mim? A vela do Iate de Janeiro e do Rio de Janeiro está muito forte. É, a gente tem um programa no Iate de Janeiro, que é o programa da Vela Jovem, foi iniciado em 2014. E de 2014 para cá, a gente conseguiu, além de incrementar novamente a flotilha de Optimist, né? Então, a gente está com uma flotilha muito forte, tivemos um resultado inédito para o Yacht Clube do Rio de Janeiro, não para o Brasil, mas no final do ano passado, no mês de dezembro, o velejador do Yacht Clube de Janeiro, o Arthur Bach, foi vice-campeão mundial. Até assim, ele liderou o Mundial inteiro e no último dia deu uma escorregada e acabou perdendo o campeonato. Mas, independente disso, foi um resultado excepcional do Arthur. Tá? Também tivemos durante o ano a vitória do Manuel Bragança, que ganhou o Campeonato Sul-Americano, o Campeonato Europeu, foi segundo no maior evento de optimista do mundo, lá no Lago de Garda. Enfim, a nossa flotilha de optimista está muito bem. E na sequência, temos a vela jovem, que também está muito bem. Ano passado, sediamos o Campeonato Mundial de 420 e tivemos a felicidade de ter a dupla Lucas Freitas e Vitória Bach, irmã do Arthur Bach, foram campeões mundiais da classe 420. Então, temos essa sequência, né? O pessoal sai do Optimist. Com o nosso programa da Vela Jovem, a gente tem uma perda muito pequena de velejadores. A garotada continua velejando, seja no Ilka 4, no Ilka 6, no 29er, no 420. E aí depois, um pouquinho mais velho, ali com 18, 19 anos, muitos dão uma parada por causa de estudo, por causa de início de trabalho e tudo, mas tem uma turma que continua ou tentando na vela olímpica, ou muitos vão para a vela de oceano, né? A gente tem incentivado. No Yacht Clube do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não faz regata, a gente tenta evitar de fazer regatas de monotipo junto com as regatas de oceano. Então, isso possibilita a garotada de poder velejar de oceano também. Algumas datas não é possível fazer esse tipo de diferenciação, mas na grande maioria, sim. Então, a garotada tem essa oportunidade de velejar de oceano. Muito, muito legal essa transição, né? E a gente vê tendo essa agenda, a molecada vai entrar junto com todo mundo, né? Porque o barco de oceano te dá mais opções, né? Por você muitas das vezes precisar de mais velejador, na maioria das vezes sim, né? Porque você não tem uma tripulação, tem barcos que você vai em dupla, em trio, mas a grande maioria você coloca de 4 a 5 até mais velejadores. Agora eu queria falar um pouquinho sobre os barcos, né? A gente na última temporada viu o Dona Bola disputando as regatas, né? Acho que foi o barco talvez que tenha mais se destacado, me corrija se eu estiver errado, na última temporada, foi muito bem na Santos Rio, conseguiu resultados importantes, sem contar o barco, é claro, o magia do Torben, que conquistou o título da Santos Rio no tempo corrigido. Mas a gente sabe que são barcos que o Rio de Janeiro sempre coloca em grandes competições, como é o caso da própria Semana de Vela de Ilhabela também, competições aí, com não só a família Grael, mas outros barcos também crescendo aí no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que tá essa flotilha carioca. A flotilha carioca está muito animada, né? Principalmente na Orc, né? A gente tem uma flotilha bem animada, bem coesa, sempre tem entre 12 e 15 barcos na raia, então isso é um fator que é bem animado. E o Dona Bola é um dos destaques, né? Mas o maior destaque que tem sido mesmo é o Avorrai, do Lars Grael, né? Ele que tem andado bem na maior parte das regatas e tem se destacado. Mas é uma flotilha, o que é bacana na flotilha é que ela é muito animada, a gente tem 16 barcos que ficam guardados em seco no Iate do Rio de Janeiro. Então, esses 16 barcos, eles têm um ranking para participar, então todo mundo vai atrás desse ranking, porque esse ranking, além de valer a pontuação, a classificação, tem uma distinção de cobrança, e também tem, se tiver mais barcos para entrar, os últimos saem do patamar e entram os barcos que estão chegando, né? O que a gente viu no ano passado
é uma chegada de alguns barcos novos na flotilha de York, aqui no Rio de Janeiro, que se animaram. É o caso do próprio Torben, com o Magia. Temos o Rony Safety, que saiu da classe J24, foi para o Oceano, para a Orc, vai com o seu Euros 30, que é um ILC 30. Temos o Aventureiro, né, um Skipper 30, que chegou agora lá no Rio de Janeiro. Reativaram o Samurai, que estava parado há muito tempo. Então, a gente tem, assim, vamos dizer, eu não vou dizer uma renovação, mas deu um certo gás, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, assim, fica triste porque o Sorsa está indo embora, né? O Sorsa, infelizmente, não vai ficar mais no Yacht Clube de Janeiro, mas é um barco que fez uma história riquíssima, uma história, ele e o antecessor deles, talvez seja o barco que mais conquistas teve expressivas aí nessa passagem aí no Yacht de Janeiro, na década de 90 para cá, mas teve essa renovação que eu acho que é muito importante, e sangue novo chegando, sangue novo não, porque os velejadores que estão nesses barcos já são veteranos, mas estão animados aí com a vela de oceano, isso que importa, né? Isso que é o que é mais bacana. Muito legal. Conversando aqui com o Ricardo Baggio, Cadu. Para a gente terminar, Cadu, eu queria que você comentasse a sua história na vela oceânica, como você chegou, não só na vela oceânica, mas na vela, e quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira. Você que participa como... Também é participante, é diretor de vela, trabalhou por muito tempo também na Confederação Brasileira de Vela, está sempre envolvido com as grandes regatas nacionais e internacionais também. O que você pode dizer para você o momento mais marcante, não só você envolvido, mas o que você achou da vela oceânica? Para mim, um dos momentos mais, como eu citei, foi a chegada do Brasil 1 naquela Volvo Ocean Race, na época era chamado de Volvo Ocean Race, agora The Ocean Race, com Torben Grael, Companhia Limitada, chegando aqui no Brasil, e também 4 anos depois, eles chegando com o Ericsson na segunda colocação. O vencedor foi o Magnus Olsson, já falecido, que acabou ganhando aquela regata com outro Ericsson, mas foram esses momentos, a chegada na Marina da Glória, recebendo grandes eventos internacionais. Para mim ficou muito marcado isso. O que você pode dizer para a gente, Cadu? Olha, eu tenho várias passagens marcantes para mim na vela de oceano, né? Só para contar rapidamente minha trajetória, né? Eu nasci, o meu pai era um velejador de oceano, de Guanabara, mas de oceano, era um cara que adorava o mar, era um apaixonado e ele me transmitiu isso. Então, quando eu tive idade já para velejar, ele me botou na escolinha do iate, eu fiz o curso lá da EDN, se não me engano foi a segunda turma que eu fiz, e aí eu acabei entrando na vela de Optimist. Velejei muito pouco, velejei, sei lá, um ano, 6 meses, 6 meses a um ano, e aí parei, e aí, pô, fui virar surfista. Teve uma época que teve o boom do surf, no final da década de 70, e aí peguei onda há bastante tempo, e aí depois a gente teve uma casa em Angra, que temos até hoje, e isso me proporcionou também fazer outros esportes, caça submarina, esqui aquático, era tudo no mar, sempre foi tudo no mar. Então, essa é a minha ligação. E nesse período todo que eu frequentava Angra, em minhas férias, eu velejei também muito de windsurf, na década de 80, quando teve aquele boom do windsurf, e velejava de vez em quando de laser também. E aí, lá em 86, eu fazia ginástica no iate, e alguns velejadores que faziam ginástica comigo ficavam insistindo, pô, vem velejar, volta a velejar. E aí eu voltei a velejar em 86, março de 86, eu voltei para a vela, e de lá para cá, de 86 para cá, vão completar 40 anos, vela, respiro vela quase 24 horas por dia. Primeiro, naquela época, era velejando, me dediquei muito à classe laser, velejei demais, velejei 11 anos direto, só pensava na classe laser. Era um período que eu também acabei sendo dirigente da classe, fui durante 6 anos presidente da Associação Brasileira da Classe Laser, me dediquei. E graças a esse trabalho que eu fiz e o meu envolvimento com a organização de eventos da classe laser e tudo, fui chamado, quer dizer, um amigo meu, um grande amigo meu, Pedro Bulhões, o Chorão, que foi convidado a ser diretor de vela no IAT de Janeiro, em 94, ele me chamou para ser o assessor dele, já que ele tinha lá a vida profissional, não conseguia. E aí eu já estava meio animado com essa questão de trabalhar com a vela, de não sei o quê. Eu tinha o meu trabalho, trabalhava numa
de imóveis, e eu acabei indo ser o assessor da diretoria de vela, fiquei lá de 94 a 95 como voluntário, né, somente como assessor, sem nenhum ganho, sem nada. E aí eu pedi demissão desse emprego que eu tinha, que eu ia montar a empresa de marketing esportivo, de trabalhar com esporte e tudo, e não montei a empresa. Fiquei tão envolvido com a vela do Yacht Clube de Janeiro, e inclusive com a vela de oceano, que eu vou falar já já. E aí, quando passou um ano, quase um ano, eu falei, não dá para continuar aqui no Yacht Clube de Janeiro, porque eu tenho que cuidar da minha vida. E aí comuniquei isso à comodoria da época, né, ao contra-comodoro, o Carlos Jardim, e aí ele falou assim, Cadu, espera aí que a gente vai conversar aqui internamente e te dou um retorno. E aí passou uma semana, e aí eles me convidaram para trabalhar profissionalmente na vela do Yacht Clube de Janeiro. Então eu comecei a trabalhar como profissional na vela em 1995, né? Vamos fazer, esse ano eu completo aí 40 anos, estou trabalhando aí profissionalmente na vela, né? E aí o que me marcou, né, nesse período todo? Eu fiquei no primeiro período no Yacht de Janeiro, fiquei 14 anos, de 94, sendo que de 94 a 95 voluntariamente, e de 95 a 2008 profissionalmente. Me marcou primeiro foi o resgate da vela de oceano que a gente fez naquele período lá, de 94, quando eu cheguei, o Circuito Rio tinha 20 barcos participando, assim, era triste de ver. Eu que acompanhei a história da vela de oceano do iate, com Saga, com Madrugada, com aqueles barcos todos, com aquela história de participação em Admiral's Cup, eu estava assim, pasmem de ver a vela do Iate Rio de Janeiro naquele nível, né? E aí eu comecei a trabalhar com o pessoal da vela de oceano do iate e da Baía de Guanabara. Naquela época a gente fazia reuniões, vinha o pessoal de Niterói, o comandante Ralph, o Axel e o Eric Smith, vinha Torben, vinha todo mundo, a gente fazia umas reuniões para ver o que podia fazer. O Rogério Albuquerque, o falecido Roberto Dantas, tinha, enfim, todo mundo participava para tentar motivar. Então a gente começou a motivar, a fazer as regatas de oceano, principalmente a Santos Rio, Circuito Rio. E aí, em 3 anos, nós conseguimos de 20 barcos que teve no Circuito Rio de 94, uma coisa assim, bem fraca, né? A gente foi a 102 barcos no ano de 1997, o recorde de barcos do Circuito Rio. Isso teve uma razão, teve um sorteio de carro, né? Então, foi algo que foi relevante para esse número de barcos, mas foi impressionante. Eu fiz uma entrega de prêmio para mais de 600 pessoas, todo mundo estava na entrega de prêmio, porque todo mundo queria concorrer ao sorteio do carro, né? Então, isso foi um fator bem legal. Então, esse foi um período marcante, até porque eu tinha uma criatividade nas minhas entregas de prêmio, fazia uma coisa assim, bem legal. Nessa entrega de prêmio do sorteio do carro, a gente botou um guindaste dentro da área da piscina e eu desci, na hora do início, antes de começar a entrega de prêmio, eu desci do teto da pérgola pelo guindaste. Então, foi uma coisa muito marcante. Tinha o patrocínio da Kantsack também, que era uma coisa muito legal. Era um estimulante. Os campeões do Circuito Rio e da Santos Rio ganhavam peso em uísque, né? Então, era uma outra coisa bem legal também que era feita naquela época. Uma época muito especial. As festas também do Circuito Rio começaram ali, essas festas que perduram até hoje, começaram exatamente ali em 96, 97. Então, esse foi um primeiro período marcante, assim, posso dizer a você, com a questão da vela de oceano comigo, né? Depois, cara, os circuitos Rio, para mim, sempre foram eventos marcantes. Algumas vezes trabalhei em Ilhabela com outro cara que faz muita falta aí na vela brasileira, que é o Edgar Halbauer, o Dega. O Dega me chamou para trabalhar, fazer algumas entregas de prêmio em Ilhabela. Fiz algumas entregas de prêmio de 2 horas e 40, impressionante, assim, muito demoradas, né? Enfim, grandes desafios. Mas e trabalhei nas 3 paradas que a Volvo Ocean Race teve no Rio de Janeiro,
responsável lá pela área de atender as equipes no Container Park, de organizar, dar todo o suporte para a técnica para fazer as import races e as partidas das regatas e a chegada das regatas também. Como você falou, as chegadas foram muito marcantes, mas uma chegada para mim da Volvo que foi mais marcante foi quando o Ericsson chegou com o Torben, né, a tripulação do Torben, vindo da China, foi a maior perna já percorrida na regata dessa da Volvo Ocean Race, da Volta ao Mundo. Eles vieram lá de Qingdao ao Rio de Janeiro. E foi muito marcante, todo mundo ali chegando sempre, normalmente chega de madrugada, né? Chegando de madrugada, um helicóptero fazendo a filmagem, fazendo altas piruetas para filmar os barcos, enfim, isso foi uma coisa que me marcou bastante também. Outra coisa que me marcou bastante foi o Mundial de Laser em Fortaleza, que nós tivemos duas conquistas lá, uma com Robert Scheidt no Laser Standard, hoje o Wilca 7, e a conquista com Eduardo Couto, o Magriça, no laser radial, o Wilca 6. Também foi muito marcante para mim ter trabalhado nesse campeonato mundial em Fortaleza, nesses campeonatos mundiais de Fortaleza, que foram bem legais, né? Enfim, muita coisa. Também, por exemplo, eu desde 1996 eu estou no Sport TV sendo comentarista da vela, né, nas Olimpíadas. Isso tem sido muito gratificante também. Infelizmente, agora, em 2024, né, foi a primeira Olimpíada que a gente não teve medalha. Nessas 8 Olimpíadas que eu participei, foi a primeira que a gente ficou sem ganhar uma medalha. Em todas as outras, eu brincava que eu era pé quente, que todas as outras a gente teve conquista de medalha, de 96 a 2021, 2020, 2021, né, que foi a Olimpíada do Japão, de Tóquio. Então, isso tudo foram períodos bem legais, assim. Eu gosto muito de trabalhar com o oceano, sabe? O oceano é que eu falo para todo mundo. Ele tem dois lados, né? Ele tem um lado que ele é, às vezes, muito chato, porque essa diferença de equipamento, de barco e tudo, isso gera, às vezes, muita controvérsia, somente em resultados, em medição de barcos e tudo. E, ao mesmo tempo, que é legal, que eu acho mais bacana no oceano, é o grupo que você tem participando dos eventos de oceano, né? Você tem velejadores que nunca entraram num barco, estão ali no meio tomando um happy hour e tomando cerveja, junto com, um lado, um cara como Torben Grael, Robert Scheidt, Martini Grael, Lars Grael, toda essa constelação de estrelas da vela brasileira, da vela mundial, esses ícones da vela mundial, e você tem um grupo muito heterogêneo. Então, acho que isso que é bacana, eu acho que isso é a única classe que consegue fazer essa reunião, né? As outras já é mais difícil de você ter esse grupo. Quem veleja mais nas outras classes já estão mais acostumados ali. É novato no primeiro ano, mas depois já vira veterano. No oceano, não. No oceano, a cada evento tem gente nova chegando e se reunindo com esses veteranos, que realmente eu acho bem bacana. Legal, conversei então aqui com o nosso querido amigo botafoguense, alvinegro assim como eu, Ricardo Baggio Cadu, que está feliz pelos resultados esportivos também do seu time de futebol, falando um pouquinho sobre a vela oceânica. Cadu, obrigado, feliz 2025 para você, sucesso para todo mundo e também para a ABVO, que esse ano completa 70 anos, a Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, fundada em 1955. Obrigado, Cadu, até a próxima. Valeu, eu que agradeço essa participação aqui nesse podcast e a gente espera ter um 2025 com muitos bons ventos, que todo mundo curta bastante, muita saúde para todo mundo também, que isso é importante, com saúde a gente veleja, faz tudo, e que o meu glorioso seja campeão novamente. Apesar de eu estar com essa camisa verde aqui, eu sou alvinegro. Valeu, pessoal, saudações alvinegras, bons ventos, um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.